Saudações liberais a todos os compatriotas angolanos. O Partido Liberal tem estado a acompanhar o expediente sobre a revisão da lei eleitoral e hoje preferimos fazer uma análise em relação à proposta do MPLA, que pelo seu conteúdo, sua natureza e os elementos que se propõe a alterar, no nosso entendimento e no entendimento de qualquer pessoa que se comprometa com eleições livres e justas e transparentes, levanta muitos questionamentos que, de facto, não podem passar impunes. Eu me refiro ao facto de que são eliminados mecanismos que garantem a maior fiscalização por parte do cidadão eleitoral, no fundo, o mais interessado em garantir que o seu voto seja contabilizado com verdade, não é? E também na medida em que elimina os mecanismos de publicidade, não é? Que poderiam de alguma forma facilitar a organização dos partidos, essencialmente os partidos da oposição. É que o MPLA, em termos de objetivos, ele nos traz a ideia de que procura não só simplificar as operações eleitorais, mas também gerar maior participação dos cidadãos nos processos eleitorais. E como é que ele prossecuta essas pretensões? Primeiro, a partir do artigo 101, abre a possibilidade que os cidadãos votem fora das mesas em cujos cadernos eleitorais estejam escritos. Nesse sentido também, ele abre a possibilidade de haver mesas de voto móveis, não é? E esses elementos, na observação clara e racional de qualquer um, tanto que a nossa história já nos provou que são mecanismos que potencializam a crise, não devem continuar ou não deviam continuar a existir a bom da salvaguarda de eleições livres e transparentes. Eu me explico. Nas eleições de 2008, de acordo à lei vigente na altura, havia essa possibilidade de que cidadãos pudessem votar fora da mesa dos cadernos eleitorais em que sejam escritos. E o que é que se observou? É que a possibilidade de se votar fora do local, do caderno eleitoral em que estejamos escritos, incumpre-se um parâmetro eleitoral que é fundamental para a garantia da transparência eleitoral. Eu me refiro às descargas, quer dizer, há, em termos de operações eleitorais, a necessidade de compaginar a quantidade de votos existentes na urna com a quantidade de descargas nos cadernos eleitorais. Isso nos daria a situação em que, se na urna houver 50 votos, no caderno de descarga tem de haver necessariamente também 50 descargas. Havendo alguma discrepância entre esses dois números, no entanto, ou votos teriam sido retirados ou votos teriam sido adicionados. Essa possibilidade foi altamente contestada e podemos consultar um livro que se chama O Livro Branco sobre as Eleições de 2008, um livro editado pela oposição, na altura liderado pela UNITA, e em função disso o MPLA foi tocado por algum bom senso e na nova lei, em 2011, alterou ou eliminou a possibilidade de que o cidadão votasse fora da mesa em cujos cadernos eleitorais estivessem escritos. No entanto, obedecia-se ao princípio da descarga. Ainda na senda da simplificação dos mecanismos eleitorais, o MPLA faz outra coisa que é muito perigosa. É que a transparência das eleições depende essencialmente também da presença dos delegados de listas que são indicados pelos partidos concorrentes. E o MPLA cria mecanismos que visam dificultar, né, o preenchimento de delegados de listas em todas as mesas de Assembleia de Voto. Como é que ele faz? Primeiro é que a lei atual diz que a CNE deve divulgar em 3 jornais e por 3 vezes, 3 jornais de ampla divulgação nacional e em 3 dias consecutivos, a lista dos delegados de listas e as mesas de assembleias correspondentes. Elimina essa possibilidade, elimina também a possibilidade de que as listas dos delegados sejam afixadas nos locais onde vão acontecer as eleições. E ainda não chega só aí, havia a possibilidade de um delegado efetivo e um delegado suplente, na percepção de que quando o efetivo, por alguma
por algum impedimento circunstancial, não pudesse continuar a acompanhar o processo, imediatamente o suplente entrava e acompanhava com todo o interesse a prossecução da verdade eleitoral. E, no entanto, o que o MPLA diz é que agora só fica o efetivo e o suplente só aparece na mesa da Assembleia de Voto se o efetivo manifestar indisponibilidade atempadamente. Com isso, estamos a admitir a possibilidade de que, só tendo um delegado de lista efetivo e o suplente estando não no local da mesa da Assembleia de Voto, se alguma coisa, ou por uma necessidade fisiológica, ou por alguma outra situação, o efetivo não estiver presente, é um partido político que não conseguirá acompanhar a execução, né, das operações eleitorais. Então isso é perigoso, tanto é que, de acordo à lei, a CNE só atende, né, aquelas ocorrências que forem registradas na mesa de Assembleia de Voto. Não havendo delegado, não há ocorrência, não havendo ocorrência, não há como os partidos recorrerem ou se queixarem daquilo que sentirem que foram injustiçados. A intenção de gerar maior participação dos eleitores nos processos eleitorais é aparentemente boa, nós abraçamos a iniciativa, mas como temos estado a vir a dizer, em democracia conta o que se faz, mas mais do que isso conta mais o como se faz. No entanto, o MPLA tem falta de clareza em diferenciar dois elementos que tecnicamente são fundamentais. Uma coisa é o impedimento, né? Outra coisa é a abstenção. O que é o impedimento? O impedimento é a não participação no processo eleitoral por elementos exteriores ao indivíduo que dificultam a sua participação. Vamos lá ver o caso das deslocações dos nomes. Eu sou Eduardo Rocha Bier, um cidadão no município de Lubango, do Curoco, de Caluquembe, vivendo aí, mas que na altura da feitura dos cadernos de registro eleitoral, feitos pelo Ministério da Administração do Território, que é desde já um órgão auxiliar do Presidente da República, um dos candidatos, um dos concorrentes, deslocaliza o meu nome para uma localidade distante e que me impeça a participar do processo. Isso é um impedimento. E o próprio ministro Adão de Almeida, em 2017, veio a público dizer que a quantidade de pessoas que foram nomes transportados para cadernos distantes das suas próprias residências, ou aqueles que, pelas funções que desempenham no processo, são impedidos de votar, era um número residual. Repito, as palavras dele, era um número residual que não passava de 1%. Mas temos, por outro lado, o que consideramos abstenção. A abstenção é um ato voluntário do cidadão, ou por protesto, ou por outra razão, né, ou por outra manifestação, voluntariamente decide não participar do processo. E isso se operacionaliza por via do descrédito, da confiança no sistema e pela falta de familiaridade com as propostas eleitorais que se apresentam. Para evitar as abstenções eleitorais, que são um fenómeno crescente, basta observar que as últimas eleições de 2022 observaram ou registraram um número gigantesco de 55% de abstenção. É preciso que se resgate a confiança das instituições para que os cidadãos tenham a certeza de que o seu voto vai de facto contabilizar para a lista a qual eles declararam a sua votação. Isso se consegue com transparência, isso se consegue com mecanismos de fiscalização da parte do cidadão e dos partidos políticos, não gerando um clima nebuloso em que se distancia o próprio cidadão e se complicam os mecanismos dos partidos candidatos a acompanharem todo o processo por via dos seus delegados de lista. Há, no entanto, declaradamente intenções do MPLA formatar um processo eleitoral que a priori abre possibilidades de que eles sejam fraudulentos e a verdade eleitoral subvertida. E os angolanos não podem permitir isso em nome de um país que procura gerar um ambiente de paz, de justiça.